uma escritora premiada, uma escritora que tem uma literatura muito dinâmica, muito forte, mas que é sobretudo uma escritora de contos e que começa a se aventurar pelo romance já com uma obra definitiva, onde a contista ainda aparece, mas ela aparece de uma maneira tão sutil que, sobretudo, resta a literatura de Maria Fernanda Elias Malho, que é uma literatura forte. E já a partir do nome, do título do romance, a gente começa a adivinhar o que vem na sua narrativa, no seu desenvolvimento. Você me espera para morrer? É uma pergunta curiosa, mas o que você só vai saber lendo o livro de Maria Fernanda. Maria Fernanda, vamos falar de seu novo trabalho, né? Que é a sua estreia no romance, né? Você me espera para morrer, né? É a sua estreia no romance. Você sempre trabalhou com contos, né? Poesia, né? Então, a sua estreia como romancista. Quer dizer, como é que foi essa experiência? Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, Maurício, e a oportunidade de falar da minha literatura, e em especial desse último livro, né? Que é o meu primeiro romance. Então, eu tenho a experiência de ter escrito 2 livros de contos, um livro de poesia. Eu sempre digo que eu não sou poeta, eu sou uma prosadora, que de vez em quando me arrisco a escrever poesia. E aí, por isso, eu tenho esse livro de poemas publicados. Mas eu acho que a experiência de escrever um romance, ela é diferente de escrever contos. E acho que essa diferença de experiência, para mim, foi muito por conta do meu processo criativo, né? Eu escrevo, a gente estava até conversando um pouco antes da entrevista, né? Você falando um pouco sobre o seu processo criativo. Eu adoro saber processo criativo de escritores. E o meu processo criativo, ele acontece de uma maneira muito orgânica. Eu vou descobrindo a história na medida com que eu vou escrevendo. Eu nunca sento com uma história pronta ou conhecendo a história vai se desenrolando pela própria linguagem. Eu desconheço a história, né? A história se apresenta para mim na medida com que ela vai sendo escrita. E isso, para um conto, né? Uma história de 4, de 5 páginas, isso funciona, porque você consegue ter um certo controle. A história vai se desenrolando, você vai conhecendo a história e ela se apresenta. E eu tentei reproduzir essa fórmula do conto, né, que é o jeito com que eu sei escrever, é o meu jeito de escrever, no romance. E aí é muito complicado você desenvolver uma história comprida, né, uma história de mais de 100 páginas dessa forma. E por isso eu apanhei muito esse romance. Ele foi um romance difícil de ser escrito, porque eu escrevi dessa forma, orgânica, a história foi se desdobrando, mas depois a história você precisa ir voltando para a história muitas vezes para ir corrigindo, né? Coisas que não fazem sentido mais, a história vai tomando um rumo que depois lá atrás o que você escreveu não pode ser daquele jeito, né? Então foi uma estreia difícil, assim, fiquei feliz com o resultado, mas esse processo de criação acho que me deu muito trabalho. Tanto que eu tenho um outro romance que não está publicado ainda, mas que está pronto, e a experiência ela foi um pouco menos dolorosa, porque eu tentei fazer aí, então, uma mistura desse processo criativo orgânico com um pouco de um processo criativo um pouco mais organizado, né? Um pouco mais pré-estabelecido. Mais disciplinado, né? Essa coisa, o romance tem isso. Agora, você fala aí de 2 irmãs, né? Que passam por experiências muito traumáticas, né? E como isso se desenvolve na própria consistência dela como mulheres, né? Quer dizer, como é o arcabouço do romance? Esse romance é um romance de formação. Ele tem 2 narradores. Ele tem um narrador em terceira pessoa, mas que é um narrador onisciente que está colada na personagem principal, que é a Ilana. E ele tem um narrador em primeira pessoa, que é ela, Ilana, escrevendo uma espécie de um diário ou cartas, mas é mais um diário, porque são cartas que ela nunca vai enviar, para essa irmã gêmea, a Aline, que foi embora e nunca mais voltou. Então o romance ele vai sendo intercalado entre esse narrador em terceira pessoa, que vai contando fatos da vida dessas meninas, das gêmeas, de acordo com as idades, como se fossem fotografias da idade das meninas. Então tem ali o primeiro capítulo 5, que são as meninas com 5 anos, e esse narrador onisciente focado na Ilana contando ali algum episódio.
e depois 7, 8, 12, 16 e vai vida fora ali acompanhando a vida da Ilana. E entre essas narrativas, né, esses capítulos em terceira pessoa, tem, né, as partes dessas cartas, desse diário que ela escreve para a irmã que foi embora e nunca mais voltou. Essa é a estrutura do romance. A sua literatura, a sua prosa, sobretudo, ela se permeia entre duas características muito fortes. Primeiro, uma linguagem muito cotidiana, uma sim. linguagem muito fluida, né? Há uma fluidez. Sim. O ritmo, né? Sim, sim. Das suas narrativas, ela tem muito essa fluidez, mas com uma estrutura poética muito profunda. Quer dizer, você consegue manter isso no romance? Como é que essas características se sobressaem no romance? Eu acho que essa questão da linguagem talvez seja uma questão que me defina como escritora. Eu acho que eu sou uma escritora de linguagem, até pelo processo criativo, né? O processo criativo ele se dá pela linguagem, ele não se dá pelo enredo, né? É como se o enredo tivesse sendo submetido à linguagem, não o contrário, né? E isso acho que tem a ver com o processo de criação. Eu nunca submeto a linguagem à história que eu quero contar, né? O contrário, a história é submetida à própria linguagem. Então eu acho que isso se mantém nesse romance, acho que tem um lirismo, acho que tem essa observação que você fez em relação à minha linguagem, acho que é muito verdadeira, acho que é uma linguagem despretensiosa, né? Mas que traz um sentido poético, uma narrativa que tem uma certa poesia. É uma história muito triste, é uma história dura, né, de violência simbólica, de violência real, mas que acho que tem um respiro da poesia da linguagem, né? Acho que esse romance traz isso também, essa linguagem que tem uma certa carga poética, sim. Agora, é interessante porque é uma linguagem que aparentemente contradiz com a sua narrativa, com os fatos que você narra, né? Sim. Porque você trabalha muito com ambientes muito inóspitos, digamos assim. Há na sua literatura uma presença muito marcante da violência, eu acho que mais até psicológica, do que numa violência física mesmo, né? Os personagens estão sempre num estado de tensão muito profundo. Sim, né? sim. Quer dizer, como é essa dualidade da sua literatura? Acho que como a história ela vai nascendo, na medida em que ela vai sendo narrada, acho que não é uma coisa que eu consigo dissociar, assim, consigo pensar essa história e contada desse jeito, assim, acho que eu não consigo enxergar como coisas dicotômicas, como duas coisas separadas. É uma coisa só mesmo, que essas histórias muito duras, de muito sofrimento, eu acho que é uma marca da minha narrativa, acho que a violência simbólica e real é uma marca da minha narrativa, mas também é uma marca da minha narrativa, da literatura que eu faço, uma certa poesia de linguagem, né? E assim, por que nasce desse jeito? Por que é dessa forma? Isso eu não consigo te dizer, porque é simplesmente como nasce. A história nasce sendo narrada desse jeito e enredo e linguagem é uma coisa só, para mim é uma coisa só. Né? Eu não conseguiria contar essa história eu não conseguiria contar com outra linguagem, porque se eu usasse de outra linguagem seria outra história, né? É como se fosse uma justa medida, a história e a linguagem, uma coisa só colada e que segue. Mas eu acho que essa certa poesia da linguagem traz um certo respiro, né, para o leitor. Acho que ele tem essa experiência, uma experiência dura, de temas duros, né? De uma história que é sofrida, mas tem um respiro da linguagem, né? A beleza da linguagem. E acho que eu, como leitora, gosto de livro assim também. Gosto de livro que me desconcerte, que me coloque em um lugar assim, de me fazer refletir, pensar, mas que tenha beleza de linguagem, né? Eu gosto muito de linguagem. E há a questão do cenário, né? Você não chega a ser não descreve em minúcia os cenários, mas você sugere ao leitor frequentemente cenários e são cenários completamente díspares, né? Sim. É interessante, é uma literatura feita em campo aberto, né? Sim, a gente pode dizer, são sempre os espaços mais abertos possíveis que transitam pelos seus contos, enfim, pelo romance também, né? Sim. Então, quer dizer, como é trabalhar sugerir essas paisagens ao leitor? Eu acho que são paisagens muito diversas mesmo, é uma observação que você tem toda a razão.
em especial nos contos, né? Que você pega ali uma coletânea de histórias, aí são histórias muito diversas, são histórias assim, eu tenho muito desse universo rural e de cidade do interior, porque eu sou de uma cidade pequena e tive muito contato com esse universo rural. Esse romance, ele se passa nesse contexto de uma cidade do interior qualquer, assim, que não está nomeada, mas é a minha referência de cidade, poderia se passar em lugares diversos. Mas nos contos, eu tenho também contos que se passam em cidade, e contos que tem, assim, sei lá, um desfecho de realismo fantástico. Então, acho que tem essa diversidade de cenário mesmo, de atmosfera. Tem, no meu livro de contos, Quem Tá Vivo Levanta a Mão, tem um narrador que é uma cadeira elétrica narrando as mortes pelas quais ela é responsável, né? Então, eu acho que tem eu acho que isso tem a ver com o universo imaginativo, né? Eu gosto muito da fabulação. Eu adoro a fabulação. Eu digo que eu acho que eu não faria autoficção. Primeiro que acho que minha vida não tem um grande interesse para ser ficcionalizada, mas em segundo lugar, porque eu gosto da fabulação. Assim, para mim, o melhor de criar história é a possibilidade de inventar. Assim, eu não quero falar sobre mim, eu quero inventar personagens, contexto, quero falar do real, mas quero falar também do fantástico. E acho que por essa possibilidade de invenção, que é infinita, né? A fabulação não tem limite nenhum, você inventa o que você quiser, né? O escritor é uma brincadeira de ser Deus, né? De você coloca palavras na boca e ele vai e ele volta e os personagens morrem e você pode ressuscitar o personagem. Faz o que você quiser, não tem nenhum limite para a ficção. E isso é uma coisa que me agrada muito, a possibilidade de fabular. Então, talvez por isso que tem esse universo tão diverso. O Graciliano Ramos, ele dizia, quem tem imaginação é o Jorge Amado, eu só escrevo o que eu vi. Exatamente. Que legal. Né? Mas ele é um escritor que ele não precisa de nada, de absolutamente nada, né? Ele nasceu pronto. Primeiro que não é verdade que ele nasceu sem imaginação. Né? Uma pessoa que escreve histórias como ele escreveu precisa de muita imaginação. Mas ele se autodepreciava o tempo todo, né? Sim. Ele, quando terminou de escrever uma das cenas assim, basilares do Angústia, né? Quando Luiz da Silva mata o opositor dele, né? E é uma cena muito forte, muito dramática. Ele disse para Dona Heloísa, eu não sabia que era tão difícil matar um cabra. Que legal, nossa, que legal essa história. É muita coisa dele. Agora, mas é uma coisa interessante isso. Você sempre tem uma ponta de apoio, né? Porque há muita verossimilhança naquilo que você narra. Né? E mesmo quando você trabalha com esse fantástico, há um processo de muita verossimilhança. Não é a sua vida, mas é pelo menos a vida que você viu. Não é? Me parece muito uma literatura de leitura da vida. Da vida em torno, né? Sim, do entorno. sim, né? Sim. Quer dizer, é por aí mesmo Eu acho que eu sempre fui muito observadora. Acho que, em geral, os escritores são, né? De observar o mundo, o entorno, a linguagem. Eu gosto muito de observar como as pessoas falam. E verossimilhança se dá muito nisso na literatura, né? Quando você consegue mesmo perceber como as pessoas falam, né? Como que as pessoas falam umas com as outras e nos ambientes sociais diversos. Então, eu acho que eu sou uma observadora do mundo. Eu acho que eu sou uma pessoa que mais observo do que falo nas situações. Eu gosto de observar. Acho que fui uma criança muito observadora, mas acho que esse trabalho do escritor é primeiro um trabalho de alteridade, né? O escritor que está criando, que está fabulando, né? Que não está se autoficcionalizando, mas mesmo aquele que se autoficcionaliza em algum lugar, ele precisa fazer um exercício de alteridade, né? Mas você se deslocar do teu lugar no mundo para ir para o outro e tentar olhar o mundo, né, com o olhar dessa outra pessoa. Eu acho que como defensora pública isso me ajuda. Eu sou defensora pública e trabalho fazendo a defesa de quem está cumprindo pena aqui no estado de São Paulo. Acho que o trabalho como defensora pública me faz experimentar essa alteridade, né? O trabalho como defensora pública me faz experimentar o lugar do outro, ou tentar, pelo menos, olhar o mundo sob o olhar do outro, né? Acho que isso me facilita muito. Mas acho que essa questão da verossimilhança tem a ver um pouco com você escrevendo a história e descobrindo de verdade, com muita honestidade, assim, do que se trata essa história, para onde vão esses personagens, e respeitar o limite dessa história, né?
Acho que o que acontece às vezes é do escritor e da escritora se desviar do buraco que é essa história, né? Eu acredito que o compromisso de quem escreve é você cavar até o limite do buraco, sabe? Aquele cimento que tem depois da terra do parquinho, que você cava, cava, cava e tem o limite, né? E acho que da minha criação eu sempre fico imaginando esse limite para baixo, nunca para cima, nunca uma coisa que constrói, né? Sempre uma coisa que tira e que chega no buraco. Então, se o escritor tem essa sensibilidade de ir percebendo para onde vai essa história, né? De ir percebendo onde chegou o limite desse buraco e não parar de cavar enquanto o limite não chegar, acho que tem maior chance de ter uma história que tenha verossimilhança. Você está com um romance pronto, né? O que é esse novo romance? Já dá para falar sobre ele? Você está aprontando, ainda está me achando? Eu costumo brincar, né, que o escritor nunca termina um livro, ele desiste do livro, né? Ele desiste do livro. Você já desistiu? Como é que está? Não, acho que não desisti ainda, acho que não estou nesse processo de desistir, mas assim, acho que escrever é sempre desistir quando você vai. Por isso que eu nunca volto para as coisas que eu escrevo, a não ser que alguém peça, né, para ler ali em público alguma coisa, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer, porque a vontade é sempre de mexer. Então esse livro ele não tá desistido ainda, ele está precariamente acabado, ele está finalizado, mas ele ainda pode... Acho que é um romance diferente do que eu escrevi até agora, porque é uma história meio maluca, que tem uma coisa com uma reflexão do tempo, né? O tempo nesse sentido mais metafísico mesmo, e da física quântica, né? Do tempo de ser uma invenção, né? De em alguma medida tudo está acontecendo aqui, agora e sempre, passado, presente e futuro como uma única coisa, num único ponto, né? De não existir passado e nem futuro, tudo é o agora, inclusive o passado e o futuro. Acho que trabalha um pouco com isso, acho que também tem essa temática ali do interior, assim, a atmosfera do livro é também uma cidade do interior, e também tem essa multiplicidade de narradores e de personagens. Acho que é um livro que tem várias narrativas que vão se sobrepondo, assim, uma coisa meio Torre de Babel, e é isso, vamos ver se funciona. É um livro que eu fiquei muito feliz em escrever. Agora, é interessante isso que os seus romances, né, quer dizer, os dois, pelo menos que já estão, o que está publicado, quase, né, eles trabalham com a multiplicidade de vozes. Sim. Né? Sim. Quer dizer, é um cacoete do conto, então, certeza, ainda, não é? Quer dizer... certeza, com certeza. Que eu acho que eu sou uma contista que estou me transformando em romancista e estou percebendo o que eu consigo fazer. Então, assim, o que eu consigo fazer? Eu consigo escrever contos. Então, eu acho que é meio natural. Agora, eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai fazer parte da minha escrita de romance ou se faz parte desse processo de deixar de escrever conto e começar a escrever romance. Mas o fato é que esses dois têm uma multiplicidade narrativa, assim, que é uma característica de um livro de contos, né? Uma mesma história, mas que tem ali várias vozes narrando, né? E é uma experiência curiosa, né? Porque cada voz, pelo menos eu percebo isso nos seus contos, sobretudo, né? Que cada voz traz um novo ritmo, né? E traz até uma nova dicção. Sim. Né? Sim. Quer dizer, no conto isso funciona muito bem, né? Sim. Porque cada texto tem o seu espaço, sim, tem a sua... Sim. Né? E isso transposto para o romance, como é que você vê depois? Eu acho que é diferente. Acho que esse tem menos dicções, porque são dois narradores. É um narrador em terceira pessoa, que ele está tão colado na Ilana, é um narrador tão onisciente, mas especificamente em relação a ela, que é quase como se fosse uma primeira pessoa, e depois é a voz dela mesma, né, Ilana ali escrevendo e tal. Nesse romance novo, acho que isso aparece mais, essas vozes mais plurais, assim, mais... Mas para esse romance novo, eu acho que funciona. Porque eu acho que tem tudo a ver, mas isso eu só descobri depois de pronto, não foi intencional, porque dificilmente eu consigo escrever alguma coisa realmente ali intencional. Mas acho que tem a ver com esse conceito de tudo acontecendo ao mesmo tempo, de passado, presente e futuro sendo uma coisa só,
Então é como se todo mundo estivesse contando uma mesma história também ao mesmo tempo, né? Como se essas vozes, como se fosse mesmo uma espécie de Torre de Babel, como se essas vozes estivessem narrando essa história ao mesmo tempo e você ouvisse ali as narrativas com muitos ecos, né? E entrecortadas pelas vozes dos outros. Então eu acho que nesse romance funcionou. Você tem uma carreira literária já longeva, digamos assim, né? Porque você tem o quê? Pelo menos uns 10 anos de publicação, né? E tem uma relação muito, muito próxima com a questão dos prêmios literários, né? Quer dizer, como é que você vê essa questão dos prêmios literários no Brasil? Ele realmente incentiva ao escritor? Então, na verdade, eu comecei a escrever faz 10 anos. Fez 10 anos o ano passado que eu comecei a escrever literatura. Sempre tive uma relação muito próxima com a literatura, como leitora, mas eu comecei a escrever em 2013. E minha primeira publicação foi em 2017. Em 2017 eu publiquei Enfim, Imperatriz, foi meu primeiro livro. Então eu tenho já 4 livros publicados, né, desde então, desde 2017. E o Enfim, Imperatriz, meu primeiro livro, que é um livro de contos, ele ganhou no ano seguinte o Prêmio Jabuti. E depois o meu livro de poemas ganhou o Biblioteca Nacional. E depois o meu segundo livro de contos, o Quem Tá Vivo Levanta a Mão, foi finalista, ficou entre os 10 do Oceanos e também foi finalista do Prêmio Candango. E esse eu publiquei o ano passado, vamos ver se alguma coisa tá aguardando aí, eu espero que sim. Mas eu acho que os prêmios eles têm uma importância assim, inequívoca no sentido de furar a bolha de leitores, de possibilitar novos leitores, né, de fazer com que o público, né, e a crítica olhe para os livros, né, e tenha interesse em ler, em resenhar, mesmo que seja para criticar. Então acho que os prêmios eles têm isso, né? Eles têm eles expandem os leitores, eles levam a literatura para lugares onde ela sozinha não chegaria. Mas eu sempre digo assim que um prêmio ele não torna um livro melhor do que o livro é. O livro vai ser sempre o livro. Não ganhar não torna o livro melhor ganhar não torna o livro melhor, mas não ganhar também não torna o livro pior. Isso, eu acho que é importante que o escritor, que quem escreve, não perca nunca isso de vista, para não achar que é um melhor escritor porque ganhou o prêmio. Você é o escritor que você é, os livros são esses livros, né? E porque eu acho que isso é uma armadilha. Você acreditar que você é um escritor melhor porque ganhou um prêmio. Você tem que acreditar na tua escrita, na força da tua escrita e ali em cada livro e o que faz sentido, o que não faz. Porque senão o risco é o escritor começar a ocupar um espaço muito confortável, que é o espaço do escritor premiado, né? Acho que o risco eu sempre tenho medo disso, de me tornar uma escritora pior, por, de alguma forma, sentar nessa cadeira confortável aí de um prêmio. Então, acho que é excelente, é muito bom, acho que abre portas, é um reconhecimento, é uma experiência muito maravilhosa. Mas ela é perigosa também, se não tiver cautela. E pode até tolher o escritor, né? Ele passa a escrever dúvida. Para prêmios. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E isso é uma coisa que também tem que... Acho que escrever logo depois de um prêmio, acho que tem uma certa carga, assim, que precisa... Eu acho que eu pelo menos, assim, eu escrevo pensando, quando eu estou escrevendo, no momento da escrita, eu escrevo pensando que aquilo não vai ser lido por ninguém. Precisa fazer sentido para mim, a mágica tem que acontecer comigo. Aí depois, quando você está fazendo uma edição, né, quando você volta para o texto, que você está relendo e tal, aí é uma outra fase, né? Aí você pensa no leitor, né? No momento da escrita, você não tem que pensar nem como que aquilo vai ser recebido e nem no leitor sensível, né? Que agora isso está na moda, né? As pessoas falarem do leitor sensível, como que vai receber. Isso não tem que ser pensado de jeito nenhum, não pelo escritor. Depois a editora que se ajeita para fazer o que precisa ser feito, para proteger esse leitor sensível. Né? Maravilha. Maria Fernanda, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Obrigada.